usado dentro da estrutura da secretaria, né? Isso é importante também para entender essa relação aí com as escolas, da coordenação pedagógica, tá bom? Então, a gente vai usar 2 minutinhos aí só para localizar todo mundo, que a gente sempre, sabe que sempre tem gente chegando na rede, né? Como que está organizada a estrutura da secretaria e onde que está o núcleo de avaliação. Então, a organização é pela portaria 69 de 2018 e pelo decreto de 2019. Então, aí não vou passar um por um, senão vai demorar muito. Vou pôr tudo já. Então, gente, pelas essas normativas, a Secretaria Municipal de Educação, a SME, ela está organizada em órgãos descentralizados e órgãos centralizados. Quem faz a relação dos órgãos descentralizados e os órgãos centralizados é o gabinete, que é onde está a secretária atual, né? Então, é o gabinete da secretária que faz essa relação, que liga, né, os órgãos descentralizados com os centralizados. Aqui faltou um clique aqui para aparecer, porque as escolas, ó, elas estão aqui, ligadas aos NAEDs. Os NAEDs são os órgãos descentralizados da secretaria. Então, Núcleo de Ação Educativa Descentralizada. Cada região de Campinas, né, é uma divisão da educação, tem o seu NAED, e aí as escolas respondem aos NAEDs. Onde que está o NAEP nessa organização? O NAEP está aqui nos órgãos centralizados. Então, os órgãos centralizados, eles são 3, o Departamento Pedagógico, o Departamento de Apoio à Escola e o Departamento Financeiro. O Departamento Pedagógico, ele tem a Assessoria de Legislação e Normas Educacionais, a Coordenadoria de Educação Básica e a Coordenadoria Setorial de Formação. Aqui está destacado porque é onde o NAEP está dentro da Coordenadoria Setorial de Formação, dentro do Departamento Pedagógico. Então, se a gente tem 3 departamentos, o NAEP está dentro do Departamento Pedagógico e dentro do Departamento Pedagógico na Coordenadoria Setorial de Formação. A Coordenadoria de Educação Básica é onde faz o planejamento do atendimento, né? Então, as escolas têm muita relação direta. E a de formação é onde oferecem as formações, e é onde o NAEP está inserido. Então, dentro da Coordenadoria de Formação, a gente trabalha por núcleos, e é por isso que a gente fala que é o Núcleo de Avaliação Institucional Participativa. Então, a Coordenadoria Setorial de Formação tem o Cefortep, que é o prédio. Esse prédio é um centro de formação, que também tem a Universidade Aberta do Brasil, por exemplo, é um polo da universidade, é nesse prédio do Cefortep. E aí, também tem os núcleos, cada núcleo com uma quantidade específica de coordenadores pedagógicos. Então, tem o núcleo de avaliação, o núcleo de currículo e o núcleo de formação da educação infantil e do ensino fundamental. Então, tem o núcleo de avaliação institucional participativa da educação infantil e núcleo de avaliação institucional participativa do ensino fundamental. E assim com os outros 2 núcleos também, tá? Além dos núcleos, a gente também tem os professores que fazem a articulação central dos programas curriculares, do PESCO, do Progeia, cinema, o ProERER agora, né, que é o das relações étnico-raciais, acho que não esqueci de nenhum, né? Se eu esqueci. Mas, enfim, aí tem os professores articuladores dos programas também, que ficam dentro dessa coordenadoria setorial de formação, porque estão ligados aí a uma ação curricular formativa. Isso, Lisana, desculpa, de leitura escrita, estão me ajudando aí, os universitários na colinha. Então, essa é a Coordenadoria Setorial de Formação e o NAEP está dentro dessa coordenadoria, tá? Então, só para vocês entenderem qual é a estrutura que a gente tem hoje, organizada, e como que a gente atua, tá bom? E aí a gente, então, já passa aí para a organização desse encontro. O encontro de hoje
Ele vai tratar de 3 temas, basicamente, mas cada um desses temas, né, tem bastante coisa para dizer. A gente vai tentar focar mais no último tema, que a gente começa falando sobre avaliação institucional. Espera só um pouquinho, desculpa, gente, só um minuto. Desculpa, gente, mas aqui é assim, né? Esse horário a gente é subir bacana, né? Tem as crianças, os filhos. Então, gente, a gente vai trabalhar com 3 temas hoje nesse encontro: avaliação institucional, a avaliação institucional na rede municipal de ensino de Campinas, e a gente vai falar um pouco sobre autoavaliação participativa. E aí a gente entra, então, no assunto principal desse encontro, que é o trabalho das comissões próprias de avaliação da CPA. Depois que a gente falar disso, a gente também quer trazer como que vai se dar a continuidade dessas reflexões que a gente vai propor iniciar aqui com vocês hoje, e como que elas vão se envolvendo também no trabalho do núcleo. E aí, a gente, para conseguir dar conta de tudo isso, né, em 3 horas, tentando até terminar um pouco antes, para não precisar ficar até 10 horas da noite, né, sabendo do cansaço, a gente vai organizar as perguntas em forma de formulário, tá bom? Para que a Elise vai ficar de olho nos formulários e conseguir ver se dá para agregar as questões, tá? É mais no sentido, gente, da gente tentar ser mais objetivo para que a gente consiga encerrar o encontro no horário que a gente tá prevendo, tá bom? Então, a gente vai deixar o link no chat, e aí, se vocês tiverem dúvidas, questões, aí vocês podem colocar no link e a gente vai tentar fazer essa conversa com vocês hoje pelo formulário. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade imensa de pessoas inscritas, então, se a gente fosse abrir o microfone para todo mundo falar, poderia ficar repetitivo, né? Porque um não vai saber o que o outro vai querer perguntar, e também poderia não dar tempo de todo mundo falar. Então, por isso que a gente está fazendo dessa forma, tá? Para tentar organizar e garantir que o encontro aconteça em 3 horas, com todos esses assuntos que vocês estão vendo que a gente precisa falar hoje, né? Então é isso. Por favor, aí, se alguém tiver sempre questões, aí busca o formulário. Acho que dá para deixar até fixado, né, gente? Já está fixado. E aí, então, é só colocar lá que a gente vai tentar agrupar para conversar no final, tá? Então, vamos começar a falar, então, da avaliação institucional. Vou falar um pouco, depois eu passo a palavra para as meninas. A gente vai começar dentro dessa lógica do grandão para chegar no específico aqui da nossa rede, tá? Então, como a gente está no encontro só, a gente não vai aprofundar, tá bom, gente? A gente vai pontuar porque a gente quer aprofundar mais no plano de trabalho da CPA. Acho que esse é o assunto principal que a gente quer abordar aqui hoje. Mas para chegar no plano de trabalho, a gente entende que a gente precisa fazer um movimento aí de contextualizar um pouco, né? Onde que está a CPA, né? A partir do que ela está sendo pensada. Então, falar um pouco da avaliação institucional, que a avaliação institucional, ela está dentro daquilo que a gente chama da avaliação educacional. E aí a gente vai encontrar essa referência em algumas normativas aí da educação, né? A gente destacou aqui as diretrizes curriculares de 2010 para chamar a atenção do quanto que isso não é novo, né? Do que a gente não está trazendo nenhuma novidade, né? Campinas começou uma discussão, né, ali, uma sementinha, lá em 2002,
e aí isso foi se organizando. Em 2008, a gente tem a primeira resolução de avaliação institucional, que é a do fundamental. Então, a gente também faz esse destaque para dizer que essas reflexões sobre avaliação institucional, elas já acontecem na rede há muito tempo, né? E aí elas também estão em diálogo com o cenário nacional, né? Então, o que diz as diretrizes, né? Que a avaliação educacional, ela tem dimensões, e uma das dimensões é a avaliação institucional. É importante destacar que quando a gente trata de dimensões da avaliação, a gente não está querendo colocar as coisas de forma isolada, né? Como se a gente falar da avaliação institucional, a gente não estivesse falando das outras dimensões. É importante entender que a gente está sempre falando de forma relacional, né? Mas dando destaque que a avaliação institucional, ela compõe aí o que as diretrizes trazem como avaliação educacional, tá? Então, a avaliação educacional, ela tem a avaliação da aprendizagem, as avaliações externas, né, que seriam as avaliações externas à escola, que aí avalia a rede, e a avaliação institucional, tá? Então, é isso que a gente destaca, que isso está posto também, né, as diretrizes, elas são de 2010 e elas não estão revogadas, né? Então, que a gente está fazendo um trabalho em diálogo com aquilo que está previsto também nacionalmente, quando a gente trata da nossa avaliação institucional. Como fazer é uma especificidade de cada secretaria. Então, já trazendo para a avaliação institucional na rede municipal de ensino de Campinas, porque a gente pode encontrar outras formas disso acontecer em outras secretarias, né? Então, a gente quer falar um pouco como isso está acontecendo em Campinas e trazendo especificamente da educação infantil. Quais são os documentos aí que estão regulamentando, né, orientando também a avaliação institucional na rede municipal de ensino de Campinas? Então, a gente começa aí com a Carta de Princípios. Essa Carta de Princípios, ela é de 2003, mas ela está publicada no Plano de Avaliação Institucional Participativa da Rede Municipal de Ensino de Campinas, da Educação Infantil. Esse plano foi publicado em 2011 e ele é republicado em 2014 também, junto com a resolução. Ele está como anexo da resolução. Se a gente for olhar no Diário Oficial, ele está republicado lá. E aí, a resolução, ela é um ato normativo, então é ela que regulamenta, né, como que a avaliação institucional deve acontecer na rede de Campinas, nas escolas de educação infantil, e o plano, a carta de princípios, os outros documentos, eles são documentos mais de orientação, né? Então, essas são documentos diferentes, mas tratam do mesmo assunto, né? E aí, esse comunicado que saiu em 2022 é o comunicado que trata da reunião de negociação na educação infantil. Ele também não está revogado, mas ele foi um documento produzido de forma coletiva e diz como que a gente faz a reunião de negociação na educação infantil, né? Foi uma tentativa de viver essa experiência pela primeira vez, a gente nunca tinha feito reunião de negociação na educação infantil, e a gente conseguiu fazer em 2022, né? A partir dela, a gente fez várias reflexões, principalmente sobre como que as demandas que foram trazidas na reunião de negociação, elas são desenvolvidas. A gente tentou provocar essa discussão para além da escola, e o comunicado é onde a gente organizou isso, né? Então, esse comunicado de 2022 trata da reunião de negociação na educação infantil. E aí também foi publicado 2 livros, esses livros foram escritos em parceria com a Unicamp, com a Faculdade de Educação da Unicamp, especificamente com o grupo de pesquisa do LOED, né? O LOED é um grupo de pesquisa que estuda a avaliação institucional e desenvolve aí trabalhos sobre como que isso vem acontecendo também na rede municipal de ensino de Campinas, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, está dentro de um drive. Vou colocar, se alguém puder colocar, meninas, esse que está em azulzinho é o link para acessar direto o drive, tá?
Então, todos esses documentos que aí orientam a política, né, que regulamenta a política, a gente colocou tudo dentro de um drive, inclusive os livros também. Os livros, eles têm 2 volumes, né, e eles tratam um pouco da experiência da CPA, né, da importância da avaliação institucional. E aí tudo isso está dentro de um drive. A gente queria só destacar isso, que se vocês precisarem acessar, aí pelo e-mail @educa, vocês solicitam acesso, e aí a gente está liberando, a gente libera para todo mundo, né, para fazer aí, para ter acesso a esses documentos, tá bom? E a gente está tentando sempre alimentar esse drive com documentos aí que estão envolvidos, que envolvem a avaliação institucional, tá bom? Então, depois, se alguém puder colocar o link desse drive no chat, mas também a gente vai disponibilizar os slides e aí também dá para acessar, tá bom? Se alguém perder aí o link, dá para acessar. E aí, gente, que é importante destacar nessa relação da avaliação institucional, que a gente viu que é algo que está posto no cenário nacional, o que a gente destaca, então, da nossa avaliação institucional, né, da avaliação institucional participativa para a Rede Municipal de Ensino de Campinas. A gente quer destacar 2 pontos, que são as perspectivas que estão postas aí na avaliação, que é a autoavaliação e a perspectiva participativa da avaliação institucional. Então, quando a gente fala em avaliação institucional, a gente precisa fazer isso de forma participativa. Então, dando destaque aí à autoavaliação, o que seria isso, né? Como que isso está posto dentro da perspectiva de avaliação da Rede Municipal de Ensino de Campinas. É um processo contínuo, por meio do qual uma instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social, constituindo-se no componente central que confere estrutura e coerência ao processo avaliativo. Então, por isso que a gente destaca a autoavaliação. A autoavaliação, ela é um processo que a instituição, então, a escola ali, a secretaria, mas vamos tratar especificamente das escolas, constrói conhecimento sobre a sua própria realidade. Então, você pensar a partir do seu contexto, né? E por isso que ele é tão central. Porque a escola, produzem-se conhecimento sobre a escola, né? Então, se você tem as avaliações externas, que não é o caso da educação infantil, mas é como se isso produzisse um conhecimento sobre a escola. Então, você tem dados que são gerados sobre a escola, mas é a partir da autoavaliação que a escola produz conhecimento sobre ela mesma, é a escola pensando sobre o seu próprio contexto e contextualizando aquilo que foi construído fora dela, né? Então, essa é a importância e centralidade da autoavaliação. E aí, o participativa é aquilo que qualifica a avaliação institucional. Então, a avaliação institucional, ela é participativa na REMEC. E aí, o sentido disso é que ela precisa contar com a participação efetiva de toda a comunidade escolar. Então, quando a gente trata do participativo, a gente está se referenciando aí sobre a comunidade escolar, né? Então, para você fazer a autoavaliação, para você pensar sobre o contexto, né, da escola, você precisa fazer isso de forma participativa, ou seja, você precisa fazer isso com todo mundo que compõe aquela comunidade escolar. Acho que essas são as perspectivas que a gente dá destaque aqui hoje, para a gente entender um pouco esse contexto aí que está envolvido a CPA. E aí, só trazendo, então, para
a resolução, né? Quando a gente pega a resolução 14 de 2014, que é a resolução aí que organiza a avaliação institucional, a gente, no artigo 2º, a gente destacou aqui que ela dá dois nomes, duas possibilidades: avaliação interna e a, entre parênteses, autoavaliação. E aí, gente, a gente quer dar destaque que ao longo desse processo, né, porque essa resolução é de 2014, a do fundamental de 2008, a gente foi ganhando experiência, né, na prática com a avaliação institucional. Então, esses nomes, o que a gente percebe? Que eles podem confundir um pouco o fazer ali, né, o realizar dentro da escola. Então, a gente está dando destaque para a autoavaliação. Então, se a resolução traz como sinônimo avaliação interna, autoavaliação, a gente quer dar destaque para a autoavaliação, né? Como esse processo central aí da avaliação institucional, tá? Então, quando a gente lê na resolução sobre avaliação interna, que a gente tem essa compreensão de que é um processo de autoavaliação, tá? Então, aí eu destaquei o artigo 3 e o artigo 4º, que trazem essa definição de avaliação interna, e depois fala do processo de avaliação interna. Então, a gente está, enquanto núcleo, entendendo aí que a gente já tem experiência sobre esses processos, e entendendo que a gente precisa dar destaque à autoavaliação, para que a gente consiga realizar esse processo de uma forma mais objetiva, né, sobre o que a gente está falando, né? Então, como a gente tem avaliação institucional participativa, avaliação interna, isso acaba confundindo um pouco as pessoas. Por isso que o núcleo está dando destaque a essa perspectiva da autoavaliação posta na avaliação institucional de Campinas, e quando a gente lê sobre avaliação interna na nossa resolução, a gente está entendendo isso como autoavaliação, tá? E aí, quando a gente lê lá, por exemplo, no artigo 4º, né, o processo de avaliação interna deverá ser coordenado pela CPA, né? A gente queria, então, destacar o que é esse processo de autoavaliação, né? O que a gente está entendendo, o que está posto, na verdade, né? A partir de todos esses documentos aí que a gente destacou sobre o processo de autoavaliação. Então, se lá na resolução está escrito processo de avaliação interna, a gente primeiro destaca, né, que isso significa que é o processo de autoavaliação. E o que compõe esse processo? O acompanhamento do projeto pedagógico compõe o processo de autoavaliação, a análise coletiva dos dados gerados por esse acompanhamento. Então, se você fez um projeto pedagógico, você está acompanhando esse projeto e você levantou informações sobre esse acompanhamento, essas informações elas viraram dados para você pensar o seu contexto. Então, se a gente faz autoavaliação para entender o nosso contexto, o ponto de partida é qual é o compromisso que a gente assumiu enquanto escola. E o compromisso que a gente assumiu enquanto escola está no nosso projeto pedagógico. Por isso que o processo de autoavaliação é um processo, e ele é composto pelo acompanhamento do projeto pedagógico, ele parte disso. E aí, a análise coletiva desses dados, né? Quando a gente diz coletiva, a gente está dizendo tanto da CPA quanto, né, de toda a comunidade escolar. A gente vai tentar, ao longo aí, do encontro, fazer essa relação do coletivo, que é a CPA, e do coletivo maior, que é a comunidade escolar.
né? E aí também entendendo que a autoavaliação, ela existe numa perspectiva de evidenciar qual é a qualidade da escola, justamente para a gente não reduzir a escola a um ponto de qualidade, entendendo que a qualidade ela é multidimensional. Então, o processo de autoavaliação, ele precisa fazer análise para evidenciar a qualidade daquela escola, entendendo, então, que a qualidade não está em um ponto só, e a partir daí, desse acompanhamento do compromisso que a escola assumiu no seu projeto pedagógico, a intenção é que se fique evidente o que é qualidade para aquela comunidade, tá? Então, o que a gente destaca da autoavaliação é o que está compondo esse processo. Quando na resolução fala do processo de autoavaliação, então, o que compõe esse processo, né? E aí a gente destaca esses 3 pontos. E aí falar, então, dessa perspectiva participativa, quando a gente fala que a comunidade escolar ela atua junto na avaliação da escola, a gente vai lá para o regimento para buscar quem é a comunidade escolar, né? Então, a comunidade escolar compreende os colegiados da escola, os profissionais da equipe educacional, os alunos e famílias e responsáveis legais. E aí, gente, é aí que a gente relaciona a CPA dentro desse contexto todo. Então, se a nossa política, se a avaliação institucional ela é qualificada como participativa, e esse participativo significa a participação da comunidade escolar, onde que a gente encontra a comunidade escolar representada? Na comissão própria de avaliação. Então, a política de avaliação institucional participativa, ela faz uma opção. A opção que a gente fez lá, quando a gente pensou, quando começou essa política na rede, a comunidade escolar precisa participar do processo de autoavaliação. Isso vai acontecer como? E aí, então, esse como é a comissão própria de avaliação, que tem todos esses segmentos que compõem a comunidade escolar sendo representado, tá? Então, por isso que a gente destaca que a CPA é um colegiado estratégico na efetivação da avaliação institucional. Por quê? Na sua perspectiva participativa. Então, garantir um espaço em que toda a comunidade esteja participando desse processo de autoavaliação. O que eu queria destacar aqui também é que a CPA ela é um colegiado estratégico para avaliação institucional, mas ela não é a avaliação institucional. Isso é uma coisa que precisa ficar muito evidente quando a gente vai atuar na CPA. A avaliação institucional, ela compõe esse processo aí de autoavaliação, a CPA é uma estratégia para que esse processo aconteça. Mas a CPA, ela não é avaliação institucional. São coisas complementares, mas não são coisas iguais. Ao longo do desenvolvimento da avaliação institucional na Secretaria de Educação, a gente percebe que isso se tornou uma coisa só. Ah, vocês são as meninas da CPA, né? A gente escuta isso muito no núcleo, né? Ah, vocês estão aí na CPA. A gente não está na CPA, a gente está no núcleo de avaliação institucional participativa. E a CPA, ela é uma estratégia importantíssima e fundamental para a política, mas ela não é a avaliação, tá? Então, esse destaque que a gente também precisa fazer, tá? E aí vou entrar, então, já na CPA. Vocês estão vendo que eu estou tentando ir bem pontual, objetiva, para a gente falar de forma mais detalhada aí na CPA, tá? Que acho que isso que
é o que a gente quer dar mais destaque hoje aqui, como é um encontro único. Então, gente, a comissão própria de avaliação, falar um pouco do que está posto aí dentro da normativa para a CPA, né? Então, na resolução 14, que é a resolução, né, já disse aqui, que fala específico da avaliação institucional na educação infantil, a gente tem, primeiro de tudo, a relação da CPA com a autoavaliação, no artigo 4º, já trouxe aqui, né, que a CPA ela é responsável por coordenar esse processo, mas aí a gente também tem nessa resolução como que ela tem que ser constituída, que é o artigo 5º, a forma de remuneração aos profissionais que participam da CPA, e as competências. Então, a gente também vai falar um pouco sobre as competências da CPA, né, que está no artigo 8º. Então, a resolução 14, ela traz todos esses pontos aí sobre a CPA. Mas não só ela, o regimento também fala um pouco da CPA, e aí a gente queria destacar aqui que existe uma lei municipal, essa lei, ela foi criada em 2022 e ela atende uma meta do Plano Nacional de Educação, que tinha como meta que os sistemas municipais de ensino regulamentassem a gestão democrática, né? Então, em 2022, a secretaria fez isso, e aí a gente destaca a lei, porque a lei é uma regulamentação que está acima até de resoluções, né? Porque ela passa pela Câmara, ela tem um debate ali dentro da Câmara até ela ser aprovada, né? Então, é importante destacar isso, que a CPA, ela aparece na lei da gestão democrática da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, e ela aparece como um mecanismo de gestão democrática. Então, no artigo 9º da lei, ele lista lá quais são os mecanismos de gestão democrática, e a CPA aparece como um desses mecanismos. E aí, lógico, diz que a CPA está orientada, regulamentada em normativa específica, que no caso da educação infantil é a resolução 14, de 2014, mas qual que é a importância disso, né? Que para a gente atender a gestão democrática, a gente precisa, então, garantir que os mecanismos que estão definidos na lei aconteçam. Então, por isso também que a gente dá destaque que a CPA ela está prevista na lei da gestão democrática. E aí, essa lei, ela traz os princípios da CPA. Então, se a resolução 14, ela traz todo a parte operacional da CPA, né, como que ela tem que acontecer, a lei, ela se debruça mais, né, ela destacou, na verdade, os princípios do trabalho da CPA. Então, como princípio de trabalho, é a participação representativa da comunidade, acho que isso é uma coisa que já está bem evidente, né, que a gente está tratando aqui. E aí o segundo princípio é a qualidade negociada. Então, o que a gente quer destacar a qualidade negociada? Que a gente não vai negociar qualidade. Acho que é isso que também precisa ser pontuado. Quando a gente fala em qualidade negociada, a gente não está negociando qualidade, né? Então, se a gente vai fazer a coisa com mais ou com menos qualidade, não é isso, né? Esse é um princípio que sai lá da Ana Bondioli, depois, se alguém quiser aprofundar, né? Mas o que a gente está pensando como perspectiva de trabalho da CPA, que é esse colegiado que tem os diferentes segmentos da escola compondo ele, é entender que qualidade para cada segmento pode significar alguma coisa diferente. Então, a gente precisa lidar, por isso que é uma perspectiva de trabalho. A gente precisa, enquanto coletivo, entendendo que a gente está ali realizando gestão democrática, e entender que dentro da comunidade escolar, a qualidade ela tem diferentes perspectivas, né?
Então, a gente precisa lidar com essas perspectivas de qualidade e produzir acordos a partir dessa perspectiva, né? Então, por isso que produzir acordo a partir dessa compreensão, né, de qualidade que pode compor aí a comunidade escolar. Então, por isso que são perspectivas, princípios de trabalho da CPA, né? Então, entender que é esse colegiado que reúne essas diferentes visões aí do que é qualidade, né, na escola, né? Qualidade da educação. E aí a CPA precisa atuar dentro dessa perspectiva, né? Entendendo a partir desse princípio também. Tá? Então, é isso que a gente queria destacar sobre o que está colocado em normativas aí para a CPA, tá? E aí, gente, a gente traz agora um trabalho que a gente fez a partir dos planos de trabalho enviados para o NAIP, que foram enviados em 2024. Então, todo ano, o NAIP solicita aí informações sobre a CPA, a sua composição, né? Acho que vocês já viram esse formulário aí várias vezes. E aí, em 2024, a gente pediu o plano de trabalho da CPA também. Por quê? Porque a gente estava num momento também que a gente tinha realizado a reunião de negociação em 22, e aí a gente viu que teve muitas escolas que organizaram as suas CPAs para fazer a reunião de negociação, isso foi um ponto. E aí, em 2023, a gente teve um grupo de trabalho que foi aberto, né? As pessoas se inscreveram, e a gente ficou um semestre estudando para pensar quais seriam as indicações à nova resolução de avaliação institucional, né? Porque esse era um ponto que foi levantado na reunião de negociação, que a resolução precisaria ser atualizada. E aí a gente passou, então, o segundo semestre de 2023, fazendo esses estudos, e chamou a nossa atenção quando a gente fez os fóruns de CPA, né, para que as escolas trouxessem quais seriam os pontos que precisariam ser atualizados na resolução, chamou a atenção o quanto que era diferente as compreensões do trabalho da CPA. Então, a gente partiu aí do plano de trabalho, fizemos essas leituras para entender, fazendo uma análise de como que os profissionais que estavam na CPA estavam entendendo que eram responsabilidades e trabalhos da CPA. E aí, aqui, então, aqui que a gente queria destacar, que é uma análise da nossa leitura, né? Então, a gente fez a leitura e vai apresentar aqui para vocês essa análise. Então, assim, não estou querendo dizer que é a interpretação única que se pode ter daquele plano, tá? Mas é a interpretação que a gente teve lendo os planos que chegaram para a gente. Chegaram 111 planos de trabalho, então a gente achou que foi uma quantidade que é representativa, né, da rede, e aí, assim, entendendo que a gente já fez esse levantamento, e a gente está falando de um levantamento de 2024, tá? Porque a gente também queria ter esse distanciamento do contexto de hoje para que a gente não corresse o risco aí de ninguém se identificar alguma questão aí que acho que o ponto não é esse, o ponto é como que os planos, quais são as pistas que os planos de trabalho dão para o trabalho do núcleo, né? A primeira coisa que a gente destaca é a estrutura do plano de trabalho da CPA. Então, a pergunta é: o plano de trabalho da CPA é projeto de HP? Só 28 planos que chegaram para a gente não são projetos de HP. O que é projeto de HP? É a solicitação de hora-projeto que os professores fazem e enviam, né, para os NAEDs. E aí, 53 planos são que chegaram para a gente, são projetos de HP das professoras e dos professores. Os outros 27 aí que estão nesse meio não são planos de HP, não porque
eles são planos de trabalho de CPA, mas porque eles não podem ser HP, porque são das cogeridas. As profissionais que atuam nas cogeridas não solicitam HP, né? Não podem solicitar HP. E aí, por isso que a gente trouxe esse dado em número, porque chamou a nossa atenção essa relação que está sendo feita na escola do plano de HP com o plano de trabalho de CPA, que para o professor atuar na CPA, ele precisa ter o seu projeto de HP, mas o plano de trabalho, ele não é o projeto de HP da professora. Então, é a primeira coisa que a gente destaca sobre a estrutura, porque daí ficou o plano de trabalho dentro da estrutura que está prevista, né, na resolução de HP, né? Justificativa, introdução, justificativa, público-alvo, resultados, acho que são esses os itens, que é a lógica da solicitação de HP. Então, a gente também começa destacando isso, porque esse foi um ponto importantíssimo para a gente organizar o nosso trabalho, né? Que a gente atue para que essas diferenças elas apareçam e elas fiquem evidentes para o trabalho da CPA na escola. E aí, o que a gente destaca, então, da nossa leitura, né? Qual a responsabilidade da CPA? O que os planos de trabalho dizem para a gente que as pessoas que estão na CPA estão entendendo que são responsabilidades da CPA cumprir. Para a gente organizar essas leituras, né, a gente localizou temáticas, e aí a gente vai falar de cada uma dessas temáticas que dizem aí da responsabilidade da CPA. Então, projeto pedagógico, sobre avaliação, sobre famílias, sobre comunidade escolar, sobre eventos e sobre gestão no sentido da gestão escolar, né, do apoio à gestão escolar. Então, a gente tentou ir lendo e tentando quantificar também quantas vezes isso aparecia, né, nos planos. Então, num único plano, a gente encontra diferentes temáticas sobre a responsabilidade da CPA, tá? Então, a gente só quis dar esse destaque aí, que existe essa relação com essas temáticas quando a gente trata da responsabilidade da CPA. Então, falando de cada uma delas, né? Quais são as responsabilidades da CPA dentro da temática projeto pedagógico? O que a gente entendeu lendo os planos? Que a CPA entende que ela precisa desenvolver ações em paralelo àquelas definidas no PP. Então, as CPAs precisam ter ações próprias para o desenvolvimento do trabalho pedagógico da escola, e não são as ações do PP, são outras ações. E aí, sobre a responsabilidade da CPA, desenvolver ações do PP. Então, cabe à CPA desenvolver as ações lá que estão previstas no projeto pedagógico, né? Isso fica como responsabilidade da escola. E aí a gente vê que isso apareceu muito nos planos, né? Esses dois pontos apareceram muitos nos planos. A CPA realizando ações, responsável, né, por realizar ações próprias, né, com plano de trabalho específico. Eu coloquei em paralelo para destacar isso, né, que não são as ações do PP. E quando são as ações do PP, a CPA tem a responsabilidade de realizar essas ações, né? A CPA tem a responsabilidade de construir o PP, a CPA tem a responsabilidade de acompanhar o PP, e a CPA tem a responsabilidade de orientar a prática pedagógica. Então, a partir da CPA que também saem orientações aí para a prática pedagógica da escola. E aí, sobre avaliação. Espera aí que eu vou fechar a parte aqui rapidinho, gente. Gente, aproveitar e dar um recado que as pessoas que pediram acesso ao Drive, a gente só libera com acesso ao Educa, tá?
quem fez o pedido e não era o e-mail do @educa, não dá para a gente liberar, tá bom? Tem que ser o @educa. Gente, desculpa, só para não fazer barulho. Então, sobre avaliação. A CPA entende que é a sua responsabilidade avaliar a escola. É a CPA que vai fazer a avaliação da escola. A CPA entende que é sua responsabilidade fazer pesquisa de opinião, então, levantar a opinião das pessoas sobre a escola, o que as pessoas gostam, se não gostam, se é bom, se é ruim, é uma responsabilidade da CPA. A CPA também entende que é responsabilidade dela avaliar o cotidiano da escola, criar indicadores e explicar para os coletivos o que é a CPA. Então, sobre a temática da avaliação, são esses pontos que a gente localizou lendo, que a CPA entende como sua responsabilidade. Sobre famílias, na relação com as famílias, né? Então, as CPAs entendem que é sua responsabilidade integrar a comunidade escolar, principalmente as famílias. Então, a partir da CPA, é responsabilidade de fazer a integração da comunidade, mas principalmente dando destaque aí às famílias. Mobilizar a participação da família na escola é uma responsabilidade da CPA. Prestar contas às famílias do que a escola está fazendo, então isso aparece também como sendo uma responsabilidade da CPA. Levantar demandas para a escola a partir da opinião das famílias, então, naquela relação com pesquisa de opinião. Por que você faz pesquisa de opinião? Para que apareçam as demandas que as famílias indicam, e aí isso seja demandado para a escola. Levantar demandas para a escola a partir da opinião das famílias. Não, está ali embaixo, desculpa. Esse eu já li. E acolher as reclamações das famílias, então, acolher aquilo que as famílias trazem como problemas da escola, então é responsabilidade da CPA fazer esse acolhimento. Quando eu digo acolher, não é só ouvir, mas é ouvir e encaminhar as questões que as famílias trazem. E aí também a gente identificou levantar as demandas a partir da opinião das famílias e resolver essas demandas. Então, a CPA entende como sua responsabilidade levantar essas demandas e resolver. Organizar palestra e coletar a opinião das famílias sobre os eventos da escola. Então, esses são aquilo que a gente conseguiu evidenciar na relação com as famílias. Sobre a comunidade escolar. Então, informar a comunidade escolar, saiu errado, saiu escolas, mas informar a comunidade escolar as ações da escola. Então, a CPA fica responsável, então, por ser essa informante aí de todos os segmentos, né, sobre o que está acontecendo na escola. E aí é responsabilidade da CPA levantar as demandas da comunidade escolar, não só das famílias, né, mas também de toda a comunidade. Integrar a comunidade escolar e ser um grupo de estudo sobre temas a serem explicados para a comunidade escolar. Tá? Então, esses são pontos aí que fica como que a CPA entende como sua responsabilidade. E aí, sobre gestão, é auxiliar a equipe gestora, resolver as ações de maior dificuldade do SEI, então, aquilo que está evidenciado aí a partir de pesquisa de opinião, né, nessa relação com a comunidade, também é responsabilidade, as CPAs entendem que são sua responsabilidade resolver as ações de maior dificuldade, né. Então, um exemplo que eu me lembro é o parquinho está enferrujado, então é responsabilidade da CPA resolver o parquinho enferrujado, né. E acompanhar a reunião intersetorial e crianças com deficiência é uma responsabilidade da CPA. Mobilizar estudo de diversas temáticas, também é responsabilidade da CPA. E aí, nos eventos, né, a CPA, então, se coloca como responsável também pelos eventos da escola, né?
seria avaliar os eventos da escola, realizar os eventos que a escola tem planejado, né? E planejar os eventos também da escola. Então, essa aqui são as temáticas que a gente conseguiu levantar a partir da leitura dos planos, né? Sobre o que esses planos, na verdade, dizem para a gente que as CPAs estão entendendo como sua responsabilidade, né? Quando a gente, então, vai olhar as ações da CPA, elas dão pistas para a gente da compreensão que a CPA tem do que é sua responsabilidade, né? Então, a gente queria destacar esses pontos aí que a gente conseguiu levantar na nossa leitura. Aqui, então, a gente também destaca os integrantes da CPA para mostrar para vocês o quanto que é diverso também, né? A quantidade de pessoas aí que participam da CPA. Então, no formulário, a gente pergunta quais são os segmentos. E aí, em alguns planos, apareceu, então, o nome das pessoas, né, e quais segmentos elas eram, e aí a gente conseguiu fazer, ter essa informação, né, então, a gente queria só dar esse destaque, né, que a gente encontrou números bastante diversos de quantidade de pessoas compondo a CPA, né, então, esse ponto de interrogação que está aí é porque 45 planos não diziam isso, né? Não aparecia quantas pessoas estavam compondo a CPA, né? Mas aí a gente tem planos que tem 7 pessoas, 11 pessoas, 12 pessoas, né? Então, eu não vou ler cada um, gente, mas é só para mostrar para vocês que a gente encontrou números bastante diversos, mas que eles se repetem numa quantidade menor, né? E aí, na coluna aqui da direita, né, no quadro da direita, são as quantidades de pessoas que a gente encontrou só em uma CPA. Então, a gente tem uma CPA que em 2024 tinha 72 pessoas. Isso foi um número assim que chamou a nossa atenção, né? Até para a gente discutir, então, essa relação das competências da CPA, da responsabilidade da CPA, essa informação é importante para a gente, né? Para entender como que esse coletivo, qual é a configuração melhor para a gente dar conta das responsabilidades da CPA, né? E aí aqui, dentro do número de planos que responderam, que tinham, né, a composição a quantidade de pessoas da CPA, a gente fez uma escala de 5 em 5, porque são 5 segmentos, né, que a CPA, que compõem a CPA. Então, numa relação com essa perspectiva, né, de que são 5 segmentos, então a gente teria 10 CPAs que têm de 1 a 5. E de 6 a 10 a gente tem 20 CPAs, o que isso significa que a gente tem uma representação aí, né, dos segmentos, vamos dizer assim, né, 2 vezes a mais que o mínimo aí que precisaria ter. E aí a gente destaca que o maior número é 3 vezes mais do que o número mínimo que a gente precisaria ter, que são 5, né, que aí a gente tem 24 CPAs, que tem de 11 a 15 pessoas compondo, tá? E aí também destacando no final aí do gráfico, que a gente tem 2 CPAs que tem mais de 60 pessoas, né? E aí isso foi um ponto também de análise nossa quando a gente pensa o trabalho da CPA. Então, gente, para encerrar a minha parte, que é tentar contextualizar aí um pouco vocês, não sei se conseguir, quais são as considerações gerais que a gente faz a partir da leitura dos planos, tá? Que acho que é importante trazer aqui para entender a nossa atuação, né? Está confusa a distinção entre plano de trabalho da CPA e projeto de HP das professoras. Aqui a gente está usando professoras porque a gente entende que a gente tem, né, uma quantidade muito maior de professoras atuando na educação infantil do que professores, por isso que a gente optou em usar professoras.
Então, isso é um ponto de destaque, né, que a gente tem a partir da leitura dos planos, e também que há um esvaziamento do conselho de escola em detrimento da CPA. A gente vê muita atuação da CPA naquilo que seria de responsabilidade do conselho. E o quanto que isso pode, né? Mas aí a gente não tem como afirmar isso, mas o quanto que isso pode enfraquecer o conselho. Então, isso é um ponto também para a gente pensar todo mundo junto aqui. A CPA se colocam muitas metas e ações. Então, nessa perspectiva da CPA ter um plano de trabalho, fica subentendido ali que as CPAs precisam ter ações e ter metas e ter muitas ações, às vezes com planos bastante extensos, né? O acompanhamento do projeto pedagógico, quando aparece, é uma das ações da CPA. E aí a gente vai fazer um pouco dessa discussão, né, sobre essa relação da CPA com o acompanhamento do projeto pedagógico, pensando desde lá do início do que eu fui falando aqui, né, se a autoavaliação ela é um processo que é composto, uma das coisas que compõe a autoavaliação é o acompanhamento do PP, né, então isso precisa, a gente precisa atuar para que isso de fato aconteça, né, e aí uma das ações da CPA é o acompanhamento do PP, né, e acaba que a CPA fica com um acúmulo muito grande de ações, né, de trabalho, né, e isso acaba sendo uma das coisas, né, e não o foco principal da CPA. Os planos fazem conceitualmente a relação da avaliação institucional com a autoavaliação, da CPA com o PP e da escola com a qualidade social, mas não aparece como que a escola vai fazer isso. Então, como a maioria dos planos, eles são projetos de HP, quando a gente lê, a gente percebe que ali está posto bastante os conceitos que envolvem a avaliação institucional, né, principalmente na rede de Campinas, né. Então, os planos são muito bem referenciados nas resoluções, nos textos produzidos, e trazem muitos conceitos, mas trazem pouco do como que a gente faz isso. Então, esse é um ponto que a gente também trouxe para o nosso trabalho, né, para a gente pensar junto sobre isso. A avaliação se volta muito para a avaliação do cotidiano, sem relacionar com o desenvolvimento do projeto pedagógico. Então, quando a gente lê sobre as pesquisas de opiniões, por exemplo, né, os formulários que são enviados, a gente não localiza no plano como que isso se relaciona com o desenvolvimento do projeto pedagógico, né? Então, esse é um ponto também que a gente entende que a gente precisa discutir e pensar sobre, né? E aí a gente até colocou esse em destaque, porque isso a gente entende assim que é um ponto muito importante e que as escolas estão preocupadas com isso, né? Porque isso aparece de forma quase unânime nos documentos, seja no projeto de HP, seja no plano de trabalho, aí de uma forma geral, que ouvir as crianças, né? Então, como que as CPAs dão conta de considerar as crianças na avaliação da escola, né? E aí, nesse ponto, alguns planos aparecem, as estratégias que estão usando para fazer essa escuta das crianças, né? Seja assembleia e representante de sala foi o que mais apareceu, né? Então, a gente também destaca isso como um ponto que é muito positivo quando a gente lê os planos de trabalho, porque, de fato, aparece como uma preocupação mesmo dos componentes da CPA. Aparecem diversas estratégias de coleta de opinião da comunidade escolar, principalmente das famílias. No entanto, não relacionam essas informações ao desenvolvimento do PP e como os dados serão utilizados no processo de autoavaliação. Acho que esse que é o ponto aí que a gente mais discutiu, né? Mais tentou organizar a atuação do núcleo para ajudar, para entender como que a gente desenvolve isso. Apesar de ser um plano de trabalho, o que mais aparece são os conceitos que envolvem avaliação institucional. Acho que isso eu já acabei falando, como
como, seja como HP, ou mesmo os planos, né, trazem muitos conceitos, mas a gente não consegue chegar ali como que a gente vai realizar isso, né, quais são as estratégias, né, para isso acontecer. E as escolas que não têm CPA indicam que é pela falta de interesse ou a impossibilidade de participação das professoras, né? Isso é um ponto também que a gente destaca aí para a gente pensar, né, o quanto que o segmento professor, ele acaba sendo essencial para a existência da CPA, né? Então, esse é um ponto que a gente acha importante discutir, né? Pensar junto, né? Sobre esse trabalho de avaliação institucional que a escola precisa realizar, né? E aí acaba recaindo sempre no segmento professor essa maior responsabilidade da existência até da CPA, né? As CPAs que não apresentaram plano, responderam o questionário, não apresentaram plano, de forma quase unânime indicaram isso, que foi pela falta de possibilidade, de interesse do segmento professor. E esse é um ponto que acho que a gente precisa também discutir. Agora eu vou passar para a Gabi, porque a gente vai entrar, então, a partir disso que a gente leu, né? Aí a Gabi traz para a gente o que está posto na resolução 14 sobre as competências da CPA, né? Para a gente começar a pensar junto como que a gente avança, né, nessas fragilidades que a gente identifica quando a gente lê os planos de trabalho, tá? Acho que era isso que eu queria falar, e aí eu volto no final, quando a gente for ver o formulário, né? As questões pelo formulário. Você vai mudando aí, Andréia? Posso ir passando, sem problema. Bom, gente, a gente vai acabar nesse encontro falando um pouco mais, né, do que gostaríamos, mas porque a gente teve que concentrar, né, nessa questão, da organização do plano de trabalho. Então, eu vou passar bem rapidinho para a gente já aprofundar na questão mais importante. Se puder passar, Andréia. Então, só para lembrar, né, as competências da CPA estão na Resolução 14 e também no Regimento Comum. Pode passar. E o primeiro ponto fala sobre assumir a condução do processo de avaliação interna na unidade, né? E aí nós fizemos uma discussão aqui no núcleo, né? Do que seria assumir essa condução? Porque acaba que para cada CPA, essa palavra, né, assumir a condução, ela tem um significado. Então, nós conversamos bastante, nós chegamos a um consenso, né, para a gente poder ir delineando mais o trabalho da CPA. E aí a gente coloca, né, que a CPA é um colegiado mobilizador da avaliação institucional. A avaliação ela é maior, né? Ela é uma responsabilidade de todo mundo que está dentro da escola, né? E a CPA ela tem a responsabilidade de ajudar o processo de AIP, né, com funções específicas, e não responsável pela AIP toda, né? Isso é uma responsabilidade de cada um que está na escola. Então, a CPA é o colegiado mobilizador da AIP com responsabilidade de subsidiar o processo de autoavaliação da escola, a partir dos princípios de corresponsabilidade, participação, trabalho coletivo, por meio do acompanhamento do projeto pedagógico, em especial o plano de ação pedagógica. Produzir dados e informações sobre a execução do planejamento para análise dos resultados alcançados junto ao coletivo. Então, a primeira e mais importante função da CPA é acompanhar o projeto pedagógico da escola, especialmente o plano de ação pedagógica, lá onde estão as metas, né, e as ações do PP. Também colaborar para a sistematização das informações obtidas no processo de autoavaliação, né? Então, na coleta de informações a respeito, né,
das metas do PP, a CPA ajuda colaborando, então, organizando as informações, né, para fazer a autoavaliação. E também a CPA deve reportar ao conselho de escola seu plano de trabalho e toda a informação sobre o processo de autoavaliação que possa subsidiar o conselho de escola. Então, a Andrea trouxe a questão dessa confusão que existe, né, entre CPA e conselho de escola, e aí acho que assim fica mais explícito, né, qual que é o papel da CPA em relação ao conselho. Pode passar, Andréia. 2, sistematizar as informações obtidas no processo de avaliação interna para facilitar a interlocução com as ações desencadeadas pela SME. Então, a gente discutir nesse ponto, chegamos ao consenso, né, de que esse ponto diz respeito à organização das informações de tal forma que facilite as instâncias externas à SME, o acesso a elas, e também facilita a análise dos dados, né? Então, a organização desses dados é importante. Acho que é um pouco isso. Pode passar. Aqui fala um pouquinho sobre os princípios, né, da, do trabalho realizado pela CPA, que não são diferentes dos princípios da avaliação institucional participativa. Então, assim, não tem nada de além, né, e nem aquém. Eu vou falar mais por cima, assim, depois a gente pode se aprofundar. Mas a gente ter como princípio a avaliação como processo, né? Garantia de participação de todos, negociação como estratégia, né? Na tomada de decisões, a qualidade social como uma referência para avaliação, o compromisso e a corresponsabilidade de todos, né? A avaliação como um processo de planejamento da escola e não como instrumento de ranqueamento. E também legitimidade técnica e política da avaliação, né? Porque a avaliação ela parte de um ponto de vista, de uma cosmovisão, né? Que tem também o seu lastro na realidade, né? Então, isso é uma qualidade, é, deixa eu ver se eu consigo explicar. A gente parte de um ponto de vista, né, na escola e na rede, e que define a qualidade social da escola pública como uma base. Então, também tem um ponto de vista que precisa ser defendido, né, no processo avaliativo. Enfim, é um pouco isso. Vamos lá? Pode passar. Incentivar a participação de todos os sujeitos das unidades educacionais nas diferentes etapas do processo de avaliação interna. Acho que não preciso me alongar sobre isso, né? Fala da necessidade da gente valorizar, incentivar e se comprometer com a participação de todos na escola, né? Assegurando formas de consulta, escuta qualificada de todos os segmentos. Acho que é um pouco isso. Pode passar. Corresponsabilizar a comunidade escolar na análise dos dados coletados no processo de avaliação interna, valorizando a sua participação. Nesse sentido, né, além da própria participação de todo mundo, de todas as pessoas, né, seja no levantamento de dados, seja na análise dos dados lá na RPAI,
é importante que a escola, todas as escolas, né, precisam considerar esses dados na hora de elaborar o projeto pedagógico, né? E isso também vale para as professoras quando estão elaborando seus planos de trabalho individual, né? Quando os agentes de educação infantil estão pensando nas suas atividades junto às crianças. Então, esses dados precisam fazer parte do planejamento de todos. Acho que é um pouco isso. Pode passar. Manter informada a comunidade escolar sobre o processo de avaliação interna, seus encaminhamentos e resultados. Então, é dar visibilidade ao plano de ação pedagógico, seu acompanhamento, né? Por meio da publicização das etapas do processo, dos resultados obtidos. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como se dá esse acompanhamento, né, do plano de ação pedagógica, e aí dá para ter uma ideia melhor de como que é isso. Bom, pode passar. Identificar no processo educativo fragilidades e ou potencialidades, estabelecendo estratégias para a superação das dificuldades observadas, né? Eu acho que isso também está bem claro. E que esses dados precisam subsidiar o planejamento e o replanejamento da escola e de cada um dentro da escola, né? Pode passar. Garantir por meio de múltiplos registros a participação das crianças, sujeitos do processo de avaliação institucional participativa, conforme fundamentos estabelecidos nas diretrizes curriculares da educação infantil na REMEP, que também está bem claro, né? A importância da gente ouvir as crianças. Pode passar. Elaborar e sistematizar o plano de acompanhamento de avaliação, monitorando as ações. Esse é o plano de acompanhamento, né, um plano de trabalho da CPA. Então, a CPA precisa ter esse plano, que deve ser elaborado anualmente, e deve conter as estratégias para esse acompanhamento, a organização do processo de coleta de dados para esse acompanhamento, e precisa também ter ali a temporalidade que isso vai se dar, em que momentos do ano será feito esse acompanhamento. Pode passar. E aí eu passo a palavra para a Renata, que vai falar um pouquinho mais sobre o plano de trabalho. Bom, pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho mais do plano de trabalho da CPA, para a gente tentar fazer juntos aqui um exercício de trazer um pouco mais para a prática tudo isso que a gente conversou agora. Não tudo isso que a Andrea falou, tudo isso que a Gabi trouxe sobre as competências da CPA, como que a gente busca efetivar isso num plano de trabalho da CPA. E aí, a primeira coisa que eu quero falar é que, embora exista assim, essa confusão entre que a gente percebeu por meio dessa coleta de informações de 2024 entre projeto de HP e plano de trabalho da CPA, isso é compreensível porque a gente não tem um modelo de plano de trabalho. Então, nesse momento, pode passar, Andréia. O que o NAIP está tentando fazer? Elaborar, fazer um exercício junto com vocês, né, a partir disso que a gente tem recebido, das dúvidas, das dificuldades identificadas, tentar trazer um modelinho de plano de trabalho para auxiliar a CPA na sua principal função, que é o acompanhamento do PP. Tá? Então, é um exercício que o núcleo está fazendo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá, então, assim, considerando essa análise dos planos enviados ao NAIP em 2024, né, em que a Andrea trouxe aquilo que a gente foi identificando nesses 111 planos. Então, percebendo, assim, essa confusão um pouco entre o projeto de HP e o plano de trabalho. E aqui
eu queria falar para vocês que, só para a gente ir pausando, conversando um pouquinho, que no projeto de HP, qual que é a principal diferença, né? No projeto de HP, a gente tenta justificar por que aquele projeto que está sendo solicitado ao HP, ele é importante para a escola. Tá? É uma justificativa, né, mostrando, argumentando a importância daquilo para a escola. E o plano de trabalho é outra coisa. Não é uma justificativa, uma argumentação da importância. É o plano de trabalho de execução das funções da CPA. Então, e o que a gente entende? Que a principal função da CPA é o acompanhamento do PP, especialmente do plano de ação. E aí a gente precisa focar nesse plano de trabalho nas competências da CPA que a Gabi trouxe agora, que ela foi esmiuçando. Então a gente tem que ter isso em vista. As competências da CPA, aquilo que realmente é função da CPA, para a gente não fugir daquilo que são suas funções, não confundir com funções de conselho, com outras funções, e se centrar no PP, no acompanhamento, especialmente aí do plano de ação, tá? Então, agora pode passar, Andréia. A gente pensou num modelinho de plano para apresentar aqui para vocês, brevemente, para a gente fazendo um exercício. E pensando nisso, o que a gente entende que precisa ter nesse plano de trabalho da CPA? Uma breve introdução, contextualizando como tem acontecido o acompanhamento do PP por meio da CPA, assim no decorrer do ano anterior, por exemplo, como que tem sido feito esse acompanhamento do PP. Seguido da composição da CPA do ano vigente e um quadro síntese. E o que teria nesse quadro síntese? 3 itens, as estratégias de acompanhamento das metas do PP, que seria as prioridades, metas e ações que foram elencadas no plano de ação da escola. Aí, no segundo item desse quadro, seria a organização do processo de coleta de dados, ou seja, resumindo, as ações da CPA para acompanhar essas prioridades, metas e ações. E o terceiro, a temporalidade de atualizações das ações, que, resumidamente, seria a frequência desse acompanhamento. Então, por que a gente pensou num quadro síntese? Para que as pessoas não fiquem descrevendo, aí fica mais difícil de ver a relação de uma coisa com a outra. Então, a gente entende que um quadro síntese, ele acaba sendo mais didático e ajuda na visualização da relação de uma coisa e outra. Tá, então a gente fez esse exercício de elaborar um plano fictício, pode passar. E vamos apresentar para vocês, tá? Você consegue acessar, Andréia? E se quiser, vamos ver como é que fica aqui. Como ele ficou curtinho, porque o objetivo do plano de trabalho é que ele seja, assim, objetivo e, claro, simples, assim, didático. Então, a gente elaborou, assim, tentou ser o mais objetiva possível. Então, como ele está curtinho, eu acho que é melhor a gente ler juntos aqui, tá bom? Então, a introdução, a gente fez um primeiro parágrafo só para falar o que é a CPA, e depois já começamos contextualizando como que acontece esse acompanhamento, tá? Consegue ampliar um pouco mais? Acho que está no máximo, né? Pior que está no máximo, está no 200 aqui. Tá. Bom, então, peraí. Vou começar lendo, tá? A comissão própria de avaliação consiste em colegiado estratégico para efetivar a política de avaliação institucional participativa e é responsável por coordenar o processo de avaliação interna, autoavaliação da unidade. Embora o processo de autoavaliação seja uma tarefa de toda a comunidade escolar,
a CPA assume de forma mais orgânica a tarefa de mobilizar e viabilizar os mecanismos necessários para que a avaliação se efetive. Aí você pode ir para baixo. O contexto atual é de finalização do ciclo do PP. Então, pensando que a gente está escrevendo um plano de trabalho agora, né, é importante que a CPA, o plano de trabalho, acompanhe também esse ciclo, que se iniciou em 2022, então, que vai até esse ano, né? Então, a gente escreveu de forma fictícia pensando nesse contexto. Então, o contexto atual de finalização do ciclo do PP, assim a CPA, no acompanhamento do plano de ação do PP, vem realizando o levantamento de ações, identificando conquistas e aquelas que ainda não foram completamente realizadas, problematizando questões com os pares nos momentos coletivos, né, como nos TDCs, HFANs, conselhos de escola, e discutindo sobre possíveis encaminhamentos. Essas estratégias são necessárias para que, ao final do ano e finalização do ciclo do PP, em momento de RPAI, a CPA possa apresentar dados sobre as metas prioritárias da escola, permitindo a análise e a avaliação coletiva, verificando se elas foram satisfatoriamente alcançadas ou se ainda existem questões a superar e que continuarão a ser pautadas no próximo PP. Pode ir mais um pouquinho. Portanto, a CPA tem se debruçado nos últimos 3 anos nas 2 metas colocadas no plano de ação da escola: o fortalecimento da educação antirracista e o aprimoramento da comunicação com as famílias. Aqui, então, de forma, só para exemplificar, nós trouxemos duas metas que têm sido frequentes nos PPs da escola, né, que é o fortalecimento da educação antirracista e também a questão da comunicação com as famílias, e também porque não daria tempo da gente ficar conversando sobre muitas metas. Mas também eu queria destacar que é importante que as escolas tenham esse cuidado na hora de colocar essas metas no plano de ação, porque são metas prioritárias. Então, sendo prioritárias, não é possível que tenham muitas, senão elas até deixam de ser prioritárias. A escola, às vezes, não dá conta de acompanhar e efetivar tantas metas, até assim, até em questão de motivação mesmo, para você dar conta, precisam ser poucas metas. E aí a CPA vai acompanhar. Então, aqui eu trouxe exemplo de 2 metas, né, de um plano de ação. Bom, aí dando sequência, no acompanhamento da CPA, ficou evidenciado que as ações para o cumprimento das metas foram realizadas parcialmente. Essas informações serviram de base para a discussão ao final do ano com a comunidade escolar. A partir da RPAI, ficou encaminhado que o plano de trabalho da CPA para 2026 será focado nas ações ainda não cumpridas. Então, pode ser que dentro dessas ações prioritárias, tinham diversas ações para que a CPA trabalhasse em cima, e aí, parcialmente, elas foram cumpridas. Então, a CPA dá continuidade a isso conforme a avaliação final do ano. Aí pode ir um pouquinho mais, Andréia, para baixo, fazendo favor. Nesse sentido, a CPA tem buscado estabelecer estratégias no intuito de zelar para que as metas expostas no PP e em seu plano de ação sejam plenamente alcançadas. Para isso, as reuniões da CPA foram previamente organizadas, após consulta com os membros da comissão sobre o melhor dia e horário, sendo estabelecido que acontecerão semanalmente, às quintas, das 11 ao meio-dia, entre membro articulador, professora representante e demais professoras que recebem HP, e mensalmente, no mesmo horário, na última quinta-feira do mês, com todos os membros, incluindo famílias e demais funcionários. Tá? Então, foi isso que a gente elaborou para tentar apresentar. Aí depois, na sequência, viria então a composição, né? Aí é importante ter o articulador, o professora representante, do segmento, as demais professoras, o agente de educação infantil, os demais funcionários e os membros, né, da família. E pode seguir.
Aí aqui vai ter que diminuir um pouquinho, né? E aqui seria o quadro síntese. Ao invés da gente ficar descrevendo, a gente acha que fica mais didático, mais, sim, melhor visualização por meio de um quadro. Então, dentro desse quadro, o que, que nós pensamos? Então, a gente precisa colocar aqui na primeira coluna a prioridade e a meta que estão elencadas lá no plano de ação do PP. Então, a gente vai dar exemplos aqui, tá? Para que fique mais fácil, né? Para a gente ir fazendo um exercício mesmo aqui juntos, tá bom? Então, qual é a prioridade? Melhorar a comunicação com as famílias. Aí, qual é a meta? Dar visibilidade à proposta pedagógica da escola. Aí, responsável, equipe gestora e professores. Aí, olhando lá o PP, quais eram ações que estão mencionadas lá para atingir essa meta? Que isso foi feito, né, supostamente de forma coletiva. Imprimir e encadernar o projeto pedagógico e deixá-lo disponível em local visível à comunidade escolar. A ação 2, realizar reuniões esporádicas com as famílias para apresentar o projeto pedagógico. E 3, disponibilizar um caderno na porta de cada sala de referência com um registro quinzenal sobre as principais atividades desenvolvidas com as crianças. André, será que você é isso que eu ia pedir. Assim ficou bom. Espero que todo mundo consiga enxergar. Essas 3 ações, então, foram elencadas pelo coletivo da escola para que fosse possível atingir a meta. Quais são, nesse contexto, as ações da CPA? A CPA ela não cria novas metas para ela, ela dialoga com as metas e ações que já estão presentes no PP. Então, assim, levando em consideração as competências da CPA, as funções da CPA, quais são ações aqui que a gente poderiam ser outras também, elencar aqui para que a gente acompanhe essas metas essas ações. Então, a gente colocou aqui. Então, para acompanhar essa primeira ação de impressão e encadernamento do PP, a gente elencou o que a CPA poderia fazer. Ela poderia, primeiramente, confirmar se foi feita essa impressão do PP e se realmente foi deixado disponível a toda a comunidade escolar, né, em local visível. Uma outra meta, uma outra ação, deixar à disposição, então a CPA poderia deixar à disposição um caderno de registro para que cada pessoa que tem acesso ao PP possa registrar o seu nome de qual segmento faz parte. Uma outra ação, sistematizar informações no caderno e apresentar ao coletivo. Então, são 3 exemplos de ações que a CPA poderia ter. Para quê? Para que depois no coletivo ela pudesse levar informações importantes para avaliar se a meta, se essa ação de imprimir o PP e deixar visível para todo mundo está ajudando a cumprir a meta de dar visibilidade à proposta pedagógica da escola. Então, vou tentar explicar um pouquinho por quê. Então, assim, por exemplo, o caderno, a partir do momento que ela coloca lá um caderno de registro, então, cada pessoa que tem acesso ao PP, ela coloca lá o nome dela e de qual segmento ela faz parte. No final, a CPA pode pegar esse caderno e fazer uma sistematização. Então, quantas pessoas pegaram esse caderno, acessaram esse documento, que é o PP, e qual segmento ele faz parte. E aí ela pode chegar à conclusão de que apenas só algumas pessoas foram acessar isso, então ela não foram ações que impactaram significativamente na meta, ou de repente muitas pessoas tiveram acesso, mas poucas famílias. Então ela leva essas informações para o coletivo e o coletivo que vai avaliar, tá? Então ela pode coletar esses dados e no coletivo ela apresenta, olha,
nós encontramos que 30 pessoas acessaram o PP, porém só 2 famílias. Dentre as 30, apenas 2 famílias. Aí isso nos ajuda a avaliar coletivamente, então não só os membros da CPA, avaliar. Então, com essa ação de encadernar o PP e deixar visível, foi possível dar visibilidade à proposta pedagógica da escola? Né? E aí, a partir disso, tomar alguns encaminhamentos, ter outros encaminhamentos, né? Precisamos fazer novas ações, porque essas não deram conta, e aí por diante. Tá? Aí, uma segunda ação seria realizar reuniões esporádicas com familiares para apresentar o projeto pedagógico. Dentro dessa ação, o que compete à CPA? Então, são alguns exemplos, né? A CPA poderia planilhar o agendamento das reuniões. Então, se é para ter reuniões esporádicas, para acompanhar isso, a CPA pode fazer aí uma planilha vendo quantas reuniões realmente aconteceram. Além disso, ela pode participar das reuniões com as famílias para levantar impressões das reuniões e realizar registros, então, como que foi o interesse das famílias, se foi uma reunião com bastante gente, como que foi o interesse, se teve muitas perguntas ou se todo mundo ficou em silêncio. E aí também, o que mais que nós trouxemos de exemplo? Quantificar quantas famílias estiveram e categorizar em agrupamentos. Quais foram as turmas que teve mais representatividade? Foram todas as turmas? Foram só algumas? E quais responsáveis estavam presentes? Era mais os pais, mais as mães? Enfim, e aplicar um questionário para coletar informações das famílias. Então, assim, quando a gente fala em aplicar um questionário para coletar informações, não são quaisquer informações, mas informações que possam trazer dados importantes para a gente analisar a meta, que é a visibilidade à proposta pedagógica. Então, não é assim, você gostou, perguntas assim, são perguntas especialmente direcionadas, assim, sobre a proposta pedagógica, que a gente possa avaliar se foi possível dar visibilidade à proposta pedagógica, tá? Não sei se estou sendo clara, qualquer coisa, depois a gente conversa um pouquinho mais, tá? Então, a partir desse questionário, dessa quantificação, então o que a CPA faz? Ela levanta esses dados, ela sistematiza, organiza esses dados e leva para o coletivo. É sempre o coletivo que vai fazer a avaliação, não é a CPA sozinha, né? É sempre o coletivo, e é no coletivo que vai ser tomado os encaminhamentos necessários, né? Avaliado, olha, essa meta foi ótima, essa não foi, o que nós vamos fazer em relação a isso, tá? E aí, o último exemplo dentro dessa prioridade, a gente colocou aqui, disponibilizar um caderno na porta de cada sala de referência com um registro quinzenal sobre as principais atividades desenvolvidas com as crianças. E aí, quais poderiam ser ações da CPA em relação a isso? Então, a CPA, ela poderia quantificar as turmas que estão fazendo o registro, né? Observar quais são as turmas que estão fazendo o registro. E também entrevistar as famílias na entrada, na saída, por exemplo, para saber se elas estão lendo o caderno e entendendo as formas de registro, porque, de repente, todas as turmas estão fazendo esse caderno, as famílias podem estar ou não acessando e pode ser que sejam poucas as famílias que estejam acessando, pode ser que sejam muitas, mas que não estão entendendo o que está lá. Então, é isso. A CPA ela busca essas informações, sempre leva para o coletivo para que lá seja decidido e tomado os encaminhamentos, né? E aí, quando a gente coloca aqui a frequência de como que de como que a CPA vai, a frequência do acompanhamento da CPA. Então, na prioridade 1, a gente colocou que mensalmente seria importante a CPA
estar olhando se essa meta foi, se essa ação foi feita. Então, até a disponibilização do PP. Então, a gente vai colocando se é mensal, se é semestral. Então, por exemplo, na ação 2, que são reuniões esporádicas com famílias, a gente colocou ao final de cada semestre. E no 3, a gente colocou que seria importante uma quantificação mensal e sobre entrevistas com as famílias ao final de cada trimestre. Então, isso aí vai dependendo de qual que é o objetivo da CPA e como que estão elaboradas as ações também, porque tem ações que é para acontecer uma vez no ano, tem ações que é para acontecer ao longo do ano, então precisa ter um acompanhamento mais sistemático, e algumas que são semestralmente, então depende de como que isso vai estar. Aí acho que pode passar para o próximo exemplo. Aí esse é o segundo exemplo, tá, gente? E só lembrando, então, que isso que nós estamos fazendo é um exercício, tá? Inclusive para nós do NAIP, para tentar ver, assim, como que a CPA pode fazer o acompanhamento do PP e auxiliar nesse processo de condução da avaliação, tá? Da autoavaliação da escola. Então, a outra prioridade foi o fortalecimento da educação antirracista. Aí, como meta, que estava presente no PP, é que a comunidade escolar se sensibilize para as práticas antirracistas, né? Responsável a equipe escolar. Então, novamente, a gente elencou aqui 3 ações que estariam no PP, né? Dessa forma fictícia. Então, dentre elas, oficinas trimestrais com especialistas, a toda a comunidade escolar, né? Então, toda a comunidade fariam essas oficinas. Segundo, criação de um espaço cultural à comunidade escolar com materiais e livros temáticos. E terceiro, festivais culturais semestrais. Então, pensando nessas ações, quais estratégias a CPA poderia adotar, pensando nas suas competências, nas suas funções? Então, olhando lá para a primeira ação, que são as oficinas, a CPA ela poderia, então, colocar em tabela as datas das oficinas. Se ela vê, por exemplo, que isso não está acontecendo, não cabe à CPA fazer, assim, uma fiscalização, mas ela, de certa forma, ela precisa socializar o grupo nesses momentos coletivos sobre o que tal não está acontecendo. Se isso vai acontecer trimestralmente e isso não está acontecendo, a CPA ela precisa socializar isso no coletivo para que seja discutido e dado algum encaminhamento sobre isso, né? Mas ela nunca vai tomar decisão sozinha, ela nunca vai, a CPA ela não é deliberativa, ela não toma decisões, é sempre no coletivo. Porém, ela auxilia nesse processo avaliativo, né? Então, colocar em tabela as datas das oficinas, participar das oficinas e levantar impressões, fazer registros, né? Assim como no outro exemplo assim, como foi a participação, se foi uma participação efetiva, ou se foi um número muito pequeno de pessoas, se percebeu um interesse ou uma falta de interesse, como que isso aconteceu. Outra ação, quantificar quantas famílias estiveram, de quais turmas e etc. De repente, existe um trabalho numa única sala muito bacana e de repente só dessa sala teve um número significativo de famílias, mas das outras turmas não. Né, um exemplo, ou então muita participação ou pouca, e aí um questionário final para coletar informações das famílias sobre a temática da oficina. Então, lembrando, quando a gente aplica um questionário ou quando faz uma entrevista, é importante que eles estejam relacionados à meta, que a gente consiga, por meio das perguntas, ter respostas que nos ajudem a avaliar a nossa meta, que é que a comunidade escolar se sensibilize para as práticas antirracistas, que é uma meta assim bem ousada, não sei nem se é possível também a gente avaliar isso, né?
Então, isso é tudo para se conversar, foi proposital também que foi colocada essa meta. Mas então a gente não vai perguntar do que você mais, qual oficina você mais gostou, sabe? Você gostou mais da dança, quando a gente faz, como é que fala? A culinária. Não, a gente quer trazer dados que nos ajude, então, a responder, que a CPA consiga coletar dados importantes para ser discutido no coletivo e avaliado no coletivo, né? Especialmente em momentos de RPAI, mas não só. Né? De repente, a gente não precisa esperar o ano inteiro para socializar algumas coisas importantes que estão acontecendo na escola. Aí no item 2, ação 2, criação de um espaço cultural à comunidade escolar com materiais e livros temáticos. Então, estratégias da CPA. Confirmar a instalação do espaço, bem como os materiais dispostos, observar se é um ambiente que está sendo utilizado e por quais segmentos da comunidade, e aplicar questionários aos frequentadores, perguntando sobre a qualidade dos livros, do seu conteúdo, sobre a adequação do espaço físico, dentre outros. Aí, por fim, no item 3, ação número 3, realizar festivais culturais semestrais. Então, como ações da CPA, a gente colocou acompanhar as datas dos eventos, sua temática e organização. Participar dos eventos e levantar impressões. Posteriormente ao evento, entrevistar famílias questionando sobre suas impressões em relação ao evento e à temática. Sempre no sentido, então, de conversar, buscando saber se a escola deu conta ou não da meta, tá? E aí levar isso para que toda a comunidade escolar possa avaliar isso coletivamente. Tá? E aí sempre ter cuidado também com a frequência que isso vai fazer, para que a CPA, nas suas reuniões, ela vá acompanhando. Se a gente vai fazer a ação 1, nós vamos fazer essa avaliação trimestralmente, então ela vai acompanhando, né? Tem algumas que é semanalmente, outras mensalmente, então ela vai ali acompanhando, né? E aí, só para finalizar, então esse é só para a gente trazer um exercício, a gente pretende aprimorar isso, e no decorrer aí a gente tenta, depois de aprimorar, disponibilizar um modelo de plano de trabalho, mas no momento ele está inacabado, então aqui foi só um exercício mesmo da gente tentar trazer aí para a prática tudo que as meninas falaram, né, para ver se ajuda aí no trabalho da CPA de acompanhamento do PP. E aí uma questão importante de estar aí que nós não colocamos são a questão dos indicadores, né? Que o ideal para a gente acompanhar a meta é a existência dos indicadores. E o NAIP, ele está buscando ainda fazer esse trabalho com os indicadores de rede, e seria importante que a própria escola tivesse o indicador de cada meta, né? Mas a gente está iniciando, né, para pelo menos dar um pontapé inicial, um indicador de rede que é sobre as práticas de letramento, e aí eu vou passar para a Elise falar um pouco mais sobre isso, porque ela que está mais à frente desse trabalho. Por isso que a gente não colocou aí o indicador, uma vez que a gente está iniciando esse processo com os indicadores, tá? Então pode passar. Boa noite, né, novamente. Agradeço aí a fala das meninas, né? A gente vai aprendendo junto, retomando, e é isso que a Renata falou, também é um movimento que a gente vai fazendo para entender melhor, né? Quando a Gabi também passa pelas atribuições da CPA, a gente tentando compreender essas atribuições ali no cotidiano, na prática mesmo, né? Todo o histórico que a Andréia vem nos trazendo, esses conceitos tão importantes. E como a Renata bem disse, né? Eu vou falar dessa parte aqui rapidamente. Indicadores de letramento. Por quê? A aprendizagem é uma função social da escola, né? É a função social da escola, e na educação infantil também, né? As aprendizagens das crianças, elas precisam ser
ser vistas, ser avaliadas também. Agora, é claro que, ficando muito claro, sempre a partir dos nossos princípios, dos princípios postos nas diretrizes, que também dialogam com a BNCC, que é o respeito à infância, à criança, ao brincar, né? Pensando a linguagem escrita como uma das experiências, uma das múltiplas linguagens, né? Então, não hierarquizando o letramento e a linguagem escrita, mas sabendo que é sim função social da escola trazer práticas, experiências que as crianças possam ter acesso a diversas vivências que levem elas a estarem adentrando ao universo que traz, né, o letramento, todas as possibilidades sociais da escrita, todas as vivências de leitura, de narrativas. Então, como nós, juntamente ao Núcleo de Currículo da Educação Infantil e ao Programa de Leitura e Escrita, Municipal de Leitura e Escrita, estamos nessa parceria, né, NAIP, Currículo e PMLE, para elaborarmos de uma forma participativa e dialogada com a rede o indicador de letramento, que até vendo aqui algumas perguntas, né, até a Renata colocou, é sim um objetivo do NAIP, termos os indicadores de educação infantil da rede. Depois eu vou pedir até para a Andréia falar um pouquinho sobre isso, né, Andréia, que o NAIP está inclusive aí também junto ao Núcleo do Ensino Fundamental, em algumas parcerias formativas para a gente entender melhor e aprofundar no que significa ter indicadores, como a gente constrói esses indicadores que realmente estejam aí de acordo com a concepção de qualidade social, né, para a gente fazer algo que seja realmente representativo da nossa rede, que faça sentido e que esteja sendo realizado a partir dos princípios de respeito à infância e criança. Então, é um primeiro ponto, né, que esses indicadores da educação infantil vão aí estar sendo um movimento de construção, né, que a gente tem no nosso plano para esse ano, e partindo da questão do letramento. Vai ser nosso primeiro objetivo, nossa primeira ação, ter indicadores de letramento. E aí eu já deixo claro mais uma vez, não é jamais pensar em codificar se as crianças estão saindo sabendo ler e escrever. Não é isso, gente. Longe disso, né? O que a gente tem como olhar aqui é a gente conseguir fazer um levantamento de quais são essas práticas de leitura, de escrita, práticas sociais da escrita, que estão sendo realizadas nas escolas, né? Nas turmas de educação infantil, sempre olhando para esse coletivo de crianças. Então, não é de uma maneira individualizada, de criança por criança, mas sim a gente fazer esse levantamento dessas práticas que estão sendo vivenciadas. Porque essas práticas de letramento precisam estar, sim, né? Assim como as outras linguagens, elas precisam aparecer nos planejamentos, nas ações intencionais das professoras, aparecer nos planos coletivos, os agrupamentos. Então, é isso que a gente pensa, né, nesse momento, como os indicadores de letramento. Então, para isso, a gente vai, em primeiro lugar, estar definindo esse conceito de letramento a partir do diálogo com os núcleos, né, o núcleo do currículo, com o PMLE, com os programas, e também vamos fazer, né, já estamos aí nessa parceria que eu falei para vocês, elaborando um texto de rede, falando sobre isso, não que não tenhamos, já temos muito, né, muito escrito nas nossas diretrizes, documentos orientadores, mas nesse momento vamos dar um foco para isso, para a gente conseguir avançar nesse entendimento de rede. Então, em breve teremos esse texto que está sendo já elaborado pelo PMLE, Currículo e NAIP, vamos levar na reunião de OPs também, discutir. E aí, a partir disso, buscar recursos que auxiliem nesse levantamento de dados, que podem indicar ou devem indicar ou indicam essas práticas de letramento na educação infantil. Então, por exemplo, uma prática de letramento,
professor trabalhar receitas de culinária na educação infantil. É uma prática de letramento. Mas como isso está sendo feito? É apenas ler uma receita? Fazer uma receita? Ou o quanto que uma receita, a leitura de uma receita, ela é uma prática de letramento que, se bem utilizada, pode ser muito viva, né? Pode fazer muito sentido para a criança, despertar muita curiosidade. Então, é isso que a gente quer com esse trabalho, de dar o foco nesse momento para as práticas de letramento. E aí, no segundo semestre, a gente começa a realmente estabelecer esses indicadores preliminares, estabelecer metodologias para coleta de dados, realizar essa coleta, e aí, sim, essa elaboração final do indicador e de parâmetros, sempre de forma dialogada com a rede, né? Que isso é um princípio da nossa rede, colaborativo, o participativo. A gente não quer pegar um índice pronto de outro lugar, um indicador pronto de outro lugar, não é nem índice, indicador, né? A gente sabe que a nossa rede a gente tem que fazer junto, pensar o que vai fazer sentido para as nossas práticas em diálogo com as nossas diretrizes curriculares. Então, é isso. Podem ter certeza que todo esse trabalho, eu falo para reafirmar mais uma vez, tá? Em diálogo com o núcleo de currículo, com o PMLE, a gente está fazendo algo aqui junto e a gente acredita que é isso que também, né? Até vocês colocaram aqui, algumas pessoas no formulário, da importância da gente ter esses indicadores de rede. A gente acredita, assim, que isso vai auxiliar bastante até nesse trabalho da CPA, de fazer os levantamentos, a análise, a coleta de dados e as análises necessárias junto ao coletivo da escola, né? Pode passar, Andréia. E aí, tudo isso, a gente vai estar realizando também esse trabalho mais focado no letramento também, né? Nas ações presenciais dos CPs nas escolas. Então, nós CPs, esse ano estamos com uma ação de ir até algumas escolas, são 30 escolas ao todo, né, nesse primeiro momento, que foi realizado esse planejamento, partindo de algumas escolas que estão perto das escolas de ensino fundamental, inclusive, porque um dos objetivos da Secretaria de Educação é a gente pensar essa transição e articulação da educação infantil com o ensino fundamental, que, por incrível que pareça, até nas próprias escolas municipais, essa transição, ela ainda tem muitos buracos, né? Precisa ser melhor articulada quando essa criança passa da educação infantil para o fundamental. Então, a gente pensou de estar junto nesse momento focado em algumas das escolas próximas, as escolas de ensino fundamental da rede municipal. E nessas visitas, a gente, enquanto NAIP, né, nosso objetivo é continuar esse diálogo sobre o plano de trabalho das CPAs, né, quando a Renata traz esse exercício que foi feito aí pelo NAIP, né, Renata, de fazer essa prática de pensar junto, então, a meta, a estratégia, quais são as ações, a frequência. A gente quer estar junto aí das escolas, conversando com as CPAs, para a gente ajudar nisso, ajudar a trazer para esse plano essa efetividade da prática, né, do como fazer, porque como a Andréia bem traz, né, na análise ali dos dados, o conceito do que é a CPA está em muitos dos planos. Agora, esse como fazer, ou essa clareza do como fazer, é o que a gente pretende continuar aí ajudando vocês, né, nessas visitas e também nas reuniões com as OPs. E aí, para também a gente ter um canal aí aberto com vocês, escolas, para tirar dúvida, para conversar, para levar questões, nós do NAIP vamos fazer aqui o que estamos chamando de plantão do NAIP, né, para as escolas de educação infantil, para as CPAs da educação infantil. Esses plantões serão toda a última quarta-feira à tarde de cada mês e toda quinta-feira de manhã, também a última do mês. Tem aqui o quadro, né, que as meninas colocaram as datas dos meses de maio, junho, agosto, setembro e outubro. Então, em maio, vou falar só de maio para não ficar cansativo, porque data, depois a gente vai relembrando, a gente pede para socializar no boletim da Secretaria de Educação, mas então, dia 25 de maio, das 9 às 11 horas da manhã, teremos um plantão, e do dia 28/5
no dia 28/5, das 14 às 16, que é com esse objetivo da gente realmente aproximar, ouvi-las, e para a gente trocar, porque é isso, a gente também tá junto, pensando junto com vocês, né? A gente... então vai ser esse espaço mesmo para a gente entrar, quem entrar a gente vai conversando junto, uma escola escuta a outra, e nisso a gente vai vendo que tem muitas questões que estão até em comum, né? E vamos pensando juntos. Então esperamos que esses plantões também aí sejam, venham ao encontro das necessidades, sim, será online. A gente vai mandar direitinho o link do plantão, divulgando via boletim da Secretaria de Educação, mas a ideia é essa, é ser online para ser fácil acesso, todo mundo que puder participar, entra, né? Se não deu para entrar de manhã, entra à tarde no outro dia. E claro, como a Andréia disse, também temos um e-mail, pode sempre nos enviar os e-mails, a gente vai também dando esse apoio, esse suporte, tá bom? Andréia, eu vou passar para você novamente, para falar aí do curso para CPAs, tá bom? Obrigada, gente. Gente, então, acho que é isso que a gente destaca da continuidade do trabalho. E sobre o curso, por que eu queria falar? Porque esse encontro que a gente está fazendo aqui hoje, geralmente a gente faria, não sei se quem está aqui já participou, o curso das CPAs. A gente, eu e a Renata, que a gente está no núcleo desde 2020, a gente veio fazendo sempre no mês de março e abril um curso para CPAs, que a gente foi aprimorando, né? Eram 4 encontros, 5 encontros, acho que a gente está hoje com 6 encontros no curso, e aí a gente foi também aprendendo, fazendo junto com o pessoal que participava. E é um curso para tratar de forma menos corrida, né, desses conceitos, né, das relações que envolvem aí a avaliação institucional. E aí, qual que é a nossa estratégia para esse ano? Deixar esse curso para o final do ano. Fazer esse encontro hoje, agora, mais no início do ano, trazendo essas questões que o núcleo levantou, né? E colocando em perspectiva que o núcleo está pensando junto com as escolas, né? Porque a gente também não tem a resposta para todas as questões que envolvem a avaliação institucional, né? Mas que a gente precisa pensar junto e a gente sendo esse ponto de apoio importante aí para a gente desenvolver práticas coerentes com a política, com a perspectiva, né, de avaliação institucional que a gente tem na rede. E aí, então, a gente organizou esse encontro hoje, e esse curso ficará para o final do ano, por quê? Porque ao longo do ano a gente quer ter essa troca com as escolas, seja por meio do plantão, seja por meio das ações presenciais aí que a gente vai fazer nas 30 escolas, e para a gente chegar no final do ano e consensuar, tirar desse momento um modelo de plano de trabalho de CPA que faça sentido, né, para toda a rede, que dê esse suporte aí para as escolas, né, no desenvolvimento da sua avaliação institucional. Então, a ideia é que a gente tenha hoje esse ponto de partida, né, e aí a gente chegue lá em novembro com uma bagagem maior do que a gente tem hoje sobre essa prática aí de autoavaliação, voltada para o plano de trabalho da CPA e na relação com esse desenvolvimento do indicador de letramento, né? Então, são esses 2 pontos que a gente idealiza chegar em novembro e a gente ter alguma coisa para consensuar, né? Por quê? Porque o ano que vem a gente tem um novo PP, né? Então, como que a gente já pode atuar dentro dessa perspectiva, já nesse novo ciclo que o novo PP, entre aspas, novo, né? A resolução é nova, né? Mas o ciclo de 4 anos aí que vai se iniciar o ano que vem. Então, é por isso que a gente deixou esse curso, né? Para o final do ano. Era isso que a gente também queria colocar para vocês. Então, esse trabalho, ele está começando hoje,
e aí ao longo de todo o ano a gente vai ficar pensando juntas, né, a gente do NAIP, e a partir das experiências que as escolas também forem colocando, então é muito importante que todo mundo tenha acesso a esse modelo que a gente conseguiu criar, e a gente faça esses exercícios reflexivos, né, seja no plantão, seja na própria escola, e aí a gente chegue no final do ano para fazer esse curso, e desse curso a gente consiga, então, tirar, ter isso já consensuado, esse modelo que a gente quer deixar como suporte aí para as escolas, não é prescritivo, mas que a gente tenha isso como algo importante para as escolas desenvolverem os seus planos de trabalho de CPA, e também os indicadores, né, que daí também ajuda a escola a começar a entender essa relação aí com o trabalho com os indicadores. Dentro da estrutura da